Intenções da Santa Missa. Belizarina Alves pede a São José por sua filha e todos os profissionais da saúde. Maria José de Moraes pede a bênção a São José por sua família e amigos. Bastinha Job pede pela saúde e paz de todo o país. Hermes Souza pede a Deus, por intermédio de São José, pelos pais de família, pelos enfrentantes e seminaristas. Oração para a família de Sérgio Albuquerque Viana, Céu Oliveira, Gisalda Mangueira, Eliane Teles Lira Santos, Graça Santana, Mari Eliene, Danzoca Moreira, Neuza Barros, Orlando José, Alexandrino Pinheiro, Ana dos Santos, Cássia Caroline. Rezemos pelo fim da pandemia e por todos os que padecem do Covid-19, por todos os profissionais da saúde e por todos os autônomos. Rezemos pelo Papa Francisco, por todos os bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas e seminaristas. Iniciemos a nossa celebração cantando. Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou, meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eleitos segundo a presidência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos seja concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Façamos um pequeno momento de silêncio para rezar no dia da ressurreição do Senhor. Domingo é o dia que recordamos a vitória de Cristo. Possamos nós vencermos os nossos pecados. Portanto, reflitamos, rezemos um momento sobre os nossos pecados. Arrependidos e com confiança, com a Igreja de Deus, supliquemos o perdão cantando.
infinita bondade e compaixão, tende piedade de nós. Senhor, 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 tende piedade de nós. Cristo, que morreste na cruz pelos nossos pecados, tende piedade de nós. Cristo, 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 tende piedade de nós. Senhor, fonte de amor e misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, 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 tende piedade de nós. Deus, rico de misericórdia, tenha compaixão de nós pecadores, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com júbilo, louvemos o nosso Deus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, Jorge Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino
Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filho de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha.
e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais o seu caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais o seu caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse se libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois inteligentes e lentos, para que em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava as Escrituras aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridíssimas irmãs, a primeira leitura deste terceiro domingo da Páscoa, nós encontramos Pedro
de pé, fazendo uma catequese muito empolgada, muito viva da ressurreição de Jesus. Portanto, um Pedro convicto da ressurreição, um Pedro convicto da missão que eles deveriam assumir como cristãos, grupo dos 12, que eles deveriam assumir perante o mundo. A segunda leitura da carta de São Pedro, nós encontramos como que um código, uma leitura ética da vida cristã. Quando fala que nós fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus e nós não podemos viver a trivialidade do mundo. E aí Pedro, na sua carta, primeira carta, vai discorrer a conduta ética, a postura ética daqueles que faz a experiência do ressuscitado em suas vidas. Já no Evangelho, vamos encontrar os discípulos que saem da igreja, do templo, saem de Jerusalém e vão para casa. É o caminhar da igreja para casa. Tem 2 pontos, um ponto de partida e um ponto de chegada para eles. Nessa partida eram 2 sem nome, que somos nós. No caminho, cabisbaixo, tristonhos, arrasados, porque aparentemente Jesus tinha sido derrotado. Porque aparentemente o mestre não estava mais. Eles apostaram tudo neste mestre, deixaram tudo, passaram por todo tipo de provação, correram para ficar com o mestre e agora ele está sepultado. Eles, sem um anúncio, sem a compreensão da ressurreição, eles voltam para casa arrasados, literalmente sem saber o que fazer da vida, recomeçar tudo de novo. E um recomeçar a vida velha, recomeçar aquilo que eles tinham deixado do antigamente, viver de novo antigamente. No caminho aparece um andarino, um peregrino. Este peregrino, no qual Deus se escondia dentro dele, Deus se escondia dentro deste irmão peregrino, que é o próprio Cristo, começa a acompanhá-los. Eles, vejam só, deixaram a casa, o templo de Deus, voltando para casa. No caminho encontra esse andarino. Certamente não andava com pompas, com luzes, com muito visualização. Não era alguém que estava bem trajado, tanto que não chamou a atenção deles. Este simples senhor que os acompanhou, perguntou: o que está acontecendo? Por que vocês estão assim, tristes? E ali começaram ele a fazer um rosário de filosofia, filosofando aquilo que não tinha mais jeito, era o leite derramado. Nós vamos voltar para casa. E agora sem ânimo, envergonhados, eles voltaram para casa como nós estamos vivendo nesse tempo. O medo, eles estavam com medo pelo caminho, o medo do que vai acontecer, o medo de se perderam tempo. Nós estamos caminhando desse mesmo itinerário dos discípulos de Emaús, indo para casa com medo de sair na rua e pegar o vírus, com medo de o que será amanhã de nós, com medo de perguntando-se como será a minha família daqui para frente.
Eu vou ter condição de pagar uma escola para o meu filho? De comprar o alimento para o meu filho? Eu vou ter condição, se de algum aqui de casa adoecer, seja de o que for, eu vou ter como arcar com essas despesas? E vou encontrar hospital? E vamos encontrar uma condição de vida adequada para o ser humano? Medo da condição política. Um entra, outro sai. As brigas, os oportunismos que aparecem nesse tempo de pandemia. Medo de não encontrar alimento. No início da pandemia, correria para ir às prateleiras comprando muito alimento. O estoque de dinheiro que tinha foi gasto para estocar muito alimento. Medo de achar que, não sei, esse ano poderá ter ou não eleição. Quando é que essa pandemia vai terminar? Medo de nós vivermos um desastre político, econômico, pós-pandemia. Como vamos viver? Era essa a pergunta dos discípulos de Emaús. É esta a nossa pergunta hoje. O medo com uma certa decepção. O medo marcado por um sentimento de pessoas fraquejadas, pessoas destruídas, pessoas dilaceradas, derrotados. Fomos derrotados, somos os derrotados. Sentimento dos discípulos de Emaús. Mas eles tiveram algo maravilhoso na vida deles. Qual foi esse maravilhoso? Este andarino que os percebeu, os interpelou. E eles foram capazes de abrir um diálogo com aquele andarino. Com aquele que eles não sabiam sequer, não tiveram nem a menor suspeita que pudesse ser o ressuscitado. Eles simplesmente começaram a contar, abrir o coração para aquele andarino. E abriu tanto o coração que eles sentiam este coração chamegando, queimando. Este andarino os tocou, os moveu. Este andarino começou a tirar a frieza do coração. Um coração que estava apático e não conseguia enxergar outra coisa, outra perspectiva de vida, senão o túmulo de Jesus que morreu. E interessante que ele diz, Jesus o Nazareno, ele era, tratando já no passado, um profeta, e trata as autoridades da sua época como as nossas autoridades. Portanto, eles já haviam entregue todas as armas, estavam voltando para a vida velha, as nossas autoridades que mandaram matar Jesus, são as nossas autoridades. E aí, quando chega à casa deles, eles iam entrar para o espaço onde poderia levá-los a uma frieza, a um esfriamento, ao desencantamento, à depressão, à angústia, o tédio, a tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias dentro das nossas casas. Acontece que Jesus, sabendo que eles estavam se animando com a sua presença, ele faz de conta que vai um pouco adiante. Aí tem um gesto bonito, fica conosco. Eles abrem a casa para Jesus entrar. Eles abrem o coração, que já estava queimando. Ele abre o coração para o ressuscitado. Que ele não sabia que era ressuscitado. Era um homem, um desconhecido, mas ele foi importante na nossa vida. Ele nos ouviu, ele nos alertou, ele citou as Escrituras, ele nos animou.
É um senhor, mas esse senhor que nós não conhecemos deve ser um senhor do bem. E aí, fica conosco. Tá tarde, não vai se arriscar à noite. E ali Jesus fica com eles. E exatamente no pegar o pão, fracionar, antes o coração está aberto, agora a vista toda se abre para o Mestre. O que quer dizer tudo isso, queridos? A Eucaristia, o templo, é o lugar no qual nós somos saculejados, somos instigados, somos provados, passamos por situações muitas vezes não as melhores. Tomamos os caminhos de casa, muitas vezes cabisbaixo. Muitas vezes entramos no templo para fazermos promessas mirabolantes, promessas esdrúxulas, porque na nossa mentalidade, quanto maior ou mais difícil for a promessa, mais obrigação Deus tem que me atender. Quanto mais sacrifício eu prometer para Deus, mais Ele fica em débito comigo, e Ele vai me dar. Se eu fizer uma promessinha pequena, uma promessinha de rezar uma Ave Maria, não, Ele não vai ouvir não, é pequeno demais. Eu quero é ter crédito, eu quero é ter cacife para depois dizer, agora tu me dá, agora tu me corresponde aquilo que eu fiz. Quando isso não acontece, nós tomamos o caminho de casa cabisbaixo. Quando nós não na nossa fé, no templo, nós não ouvimos aquilo que gostaríamos de ouvir, nós saímos meio decepcionados. E aí vamos para casa tristonhos. Voltamos para nossas casas como que a vida perdeu sentido. O viver já não tem tanta importância. Voltam com o intuito de começar o velho. Quando chega em casa é o laboratório para eu praticar o evangelho que na igreja de Deus eu ouvi. E é nesse tempo de pandemia que está o belo laboratório aí dentro de casa, onde cada uma vai se tornar um evangelho vivente. No dizer de muitos santos, precisamos pelo batismo nos tornar evangelho vivente. Evangelho vivente é aquele que pratica todas as letras, pratica a perfeição do amor, que exercita o evangelho no seu dia a dia. E aí lá em casa, eles vêm descortinar a cegueira, a incapacidade de ver a beleza da vida, que até então estava criando a partir de uma ideia desfocada da ressurreição. No momento em que eles tomam consciência do ressuscitado, tudo se abre, tudo se transforma. E o melhor, eles não dão continuidade à velha vida. Eles correm para a igreja, saem da igreja para casa, mas chegando em casa, os olhos se abrem, correm para a igreja, voltam para Jerusalém, e lá se encontram com os outros, se encontram como igreja, agora não mais tristes, agora exultantes, agora fascinados, agora reconhecendo que aquele peregrino, homem simples que encontraram pelo caminho, era Jesus ressuscitado. O que o Evangelho de hoje nos interpela, nos pede? Olhar contemplativo, capacidade de enxergar os acontecimentos da nossa vida sob a ótica de Deus. Deus colocando o dedo dele na minha história, Deus agindo na minha vida, Deus que vem ao meu encontro, Deus que quer se encontrar comigo, Deus que abre os meus olhos
para enxergar a missão que aí está, a missão da ressurreição. Nós não podemos ficar no oba-oba da ressurreição como uma ideia. A ressurreição é um homem novo, uma mulher renovada. A ressurreição é termos posturas, atitudes novas dentro das nossas realidades. O homem ressuscitado, o homem que se encontra, a mulher que se encontra com Cristo, ele toma e retoma as novas atividades. Ele não vai mais em busca do velho a fazer que tinha até antes de seguir o Mestre. Ele não retorna, ele continua, ele cresceu. Eu já não tenho mais condição de voltar a um estilo de vida medíocre que Pedro na segunda carta fala. Viver a mediocridade do mundo já não nos permite. Já não me permito ter condutas que sejam medíocres, condutas humanas. A minha fé já não vai se contentar mais em fazer promessas. A minha fé vai fazer comprometimento, uma promessa, uma aliança de amor com o povo. A minha fé vai me dilatar para ver mais do que o meu umbigo. A minha promessa e a minha oração já só se tornará uma oração mais universalizada. O cristão que está dando os primeiros passos, e aí podemos pensar nas crianças se preparando, ou antes da primeira comunhão, elas em casa rezam: Papai do céu, abençoa a mamãe, a mim, o papai e meus irmãozinhos. É o universo de compreensão da criança. Ela está rezando certíssimo para a sua idade cronológica. Agora, já não dá mais, amados irmãos, que eu, como adulto na fé, maduro na minha fé, que eu em casa passo o dia fazendo promessa ou rezando o terço por mim, papai, mamãe, uma espécie de oração à la Xuxa. Aquela oraçãozinha para o papai, para a mamãe e para os meus irmãos. E o outro? Cadê o outro? Tu está te lembrando do outro? Do outro sofredor? Do outro padecente? Do outro peregrino que tem nas estradas, que o discípulo de Emaús o encontrou? Que os discípulos, 2 de Emaús, viram e acolheram? Foram capazes de acolher a partir de uma abordagem dele? Que nós também tenhamos um coração dilatado para acolher outras pessoas no nosso universo de oração, para acolher outras pessoas na nossa missão, para acolher outras pessoas no nosso espaço de caridade, de misericórdia. Que nós não nos contentemos apenas com o nosso bem-estar. Podemos até fazer uma acusação, mas uma acusação com fundamento. Neste tanto tempo de pandemia, quando eu me asnero a sair de casa, por sair, sem uma real necessidade, simplesmente porque eu estou cansado de estar em casa, eu estou doido para fazer exercício, ou querendo caminhar um pouco, sair para desopilar. No fundo, é um meninão, uma meninona, nanica na fé, irresponsável na fé, e porque eu não tenho uma compreensão de fé no ressuscitado, eu brinco de viver. E eu jogo a vida do outro em jogo. Coloco a vida dos meus irmãos, dos mais fragilizados, eu coloco também em jogo. De modo, queridos, que Deus hoje no Evangelho pede: encontremo-nos com o ressuscitado. Ele não vem ao nosso encontro balançando o chocalhinho, campainha. Ele não vem numa carruagem. Ele não vem num andor cheio de flores. Ele vem como um peregrino. Ele vem na forma pobre, humilde, pequeno, que pode até nos assustar. Mas é Ele que ali está.
é o ressuscitado. Não vamos procurar a ressurreição de Cristo em fenômenos mirabolantes. Vejamos a ressurreição de Cristo no cotidiano da vida, nos irmãos e irmãs mais sofredores e pequenos. Que Deus nos ajude, tire de nós todos os medos da contemporaneidade, medos que eu já citei no início da nossa reflexão, e vamos nos nutrir do Cristo ressuscitado. O Cristo que sabe ver os pequenos, ver os necessitados, ver aqueles que cruzam conosco na estrada da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. De pé agora, elevemos as nossas preces a Deus. Caríssimos fiéis, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecimento, e peçamo-lhe que ilumine o nosso espírito, dizendo, cheios de fé: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes, e pelos que acolhem toda a gente sem opção, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús, e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo, e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Todos nós aqui reunidos, pelos doentes da nossa comunidade e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Faça a sua prece, a sua oração a Deus neste momento. Que neste tempo de pandemia, onde nós vivemos isolamento social e somos informados pelos meios de comunicação, os hospitais superlotados, cemitérios fazendo filas de enterros em valas, quando nós somos informados e vemos também
pessoas que passam fome e necessidade. Que nossos corações ardam como os discípulos de Emaús e possamos ir à casa desses irmãos, não de uma forma física, mas pelas nossas orações. E se pudermos também fracionarmos o pão nosso para estes nossos irmãos e irmãs necessitados, rezemos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, aquecei-nos o coração com a vossa palavra e convidai-nos a comer a vossa mesa. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Nos homens que estão unidos, com outros partindo pão, nos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Ora, irmãos e irmãs caríssimos, para que este nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos,
transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Vamos tomar a oração eucarística 6C. Jesus, caminho para o Pai. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador,
que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhante à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos una num só corpo. Fazei-no que todos os membros da Igreja à luz da fé saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. Cada um lembre agora do ente querido que partiu para junto de Deus. E de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, São José e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 Amados irmãos e irmãs, pedindo a Deus a graça de nós abrirmos nossos olhos, enxergarmos os ressuscitados, com Ele rejubilarmos e juntos dilatarmos o Evangelho do amor, dilatarmos a ética do cristão decente, do cristão convicto, do cristão que tem compromisso social, que tem compromisso eclesial. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, a vossa paz. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Aleluia! Aqui está Jesus Cristo, pão vivo descido do céu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aqui está Jesus. Faça agora, irmão, irmã, a sua comunhão espiritual. Entre em profunda sintonia com Jesus. Seja capaz de dizer como o discípulo de Emaús: fica conosco, Senhor.
permanece conosco, pão da vida. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, antes de nós recebermos a bênção final, vamos fazer um propósito para esta semana. Os discípulos de Emaús, chegando a casa, encontraram-se com o Mestre, viram que era o ressuscitado que estava com eles, e ali eles traçaram um novo projeto de vida. Já não era para continuar a vida de antes, medíocre, mas recomeçar o novo. Vamos dizer para Jesus, no silêncio do nosso coração, o que queremos inaugurar na nossa vida a partir desta semana que o Evangelho nos interpela. Vamos pedir o auxílio da nossa Mãe, a Virgem Maria, do nosso glorioso Patriarca São José, para podermos prontamente, com determinação, com zelo e amor eclesial, amor fraterno, amor de solidariedade, partilha, misericórdia, possamos fazer
executar, realizar nas nossas vidas estes propósitos que ora imaginamos, traçamos para viver. Vamos nos consagrar, Mãe de Deus, cantando. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Maria, Mãe dos discípulos de Jesus, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Mãe, a Virgem Maria, do nosso glorioso patrono, patriarca São José, de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos este mesmo Deus, que é Pai, e é Filho, e é Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma feliz e abençoada noite para todos, uma abençoada semana. Fique em casa e faça da sua família, do seu ambiente, do seu lar, uma verdadeira igreja doméstica, de igreja do diálogo, da oração, da partilha, da fração do pão, pão material, mas também do pão dos valores que nós temos. Boa noite. Canta, povo de Deus, canta, glorifica seu nome, canta, poderoso é o Senhor, pois seu poder age no meio de nós, e sua graça restaura nossa vida. Se estamos fracos, Ele nos dá sua força, e sua grandeza nos leva a conhecer. Louva, 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 povo de Deus, louva, glorifica seu nome, louva, poderoso é o Senhor. Reza, 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 povo de Deus, reza, glorifica seu nome, reza, poderoso é o Senhor, pois seu poder age no meio de nós, e sua graça restaura nossa vida. Se estamos fracos, Ele nos dá sua força, e sua grandeza nos
nos leva a conhecer. Povo de Deus canta, glorifica seu nome e canta. Poderoso é o Senhor.